Está começando mais um Photocast e hoje eu tenho o prazer de conversar com Mental Coach Cleiton Carvalho. Mas antes de eu passar a palavra para ele, explicar um pouco sobre ele, vamos ver uma pequena apresentação do nosso atleta Lázaro. Solta aí, querido. Podcast aí do Vidal, queria mandar um abraço, que Deus abençoe aí. E também eu gostaria de agradecer também o coach aí, o Cleiton, que vai estar aí na resenha. É um cara, gente boa demais, que tem me ajudado aí esse ano aí com algumas aulas. Um cara extremamente fera, sabe muito bem o que fala, um ser humano incrível e tem tudo para crescer cada vez mais na vida aí. Um grande abraço, tamo junto. Que honra. Tamo junto. Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado. E vamos lá, nas palavras dele eu já vou pegar esse gancho. O pouco tempo que eu te conheço, dá para ver que você tem um coração de leão. Sim. Você tem um coração gigantesco, você é uma pessoa do bem. Eu quero que você explique não só para mim, para quem está assistindo, o trabalho do Mental Coach no esporte e numa maneira geral. Sim. Porque aquele dia que eu saí para tomar um café contigo, virou uma chave na minha cabeça. Eu saí dali com um ar de vencedor, de campeão, com ambições, aquilo que você acha que você não vai, sabe? Porque o país passando o que está passando, o planeta, você fica um pouco desanimado, né? Muita gente está desanimada, né? Perde coragem de conquistar. Aquele dia eu saí dali falando, não, vou startar meus projetos todos, eu vou... Então eu quero que você me explique um pouco a sua origem e como que funciona o seu trabalho de Mental Coach. Começa com a sua origem. Tá, então primeiramente quero agradecer aqui a oportunidade de poder estar aqui no Photocast. É uma honra também estar aqui. Te conhecer, né, Vidal? Você é um cara, você falou de mim, do coração gigante, mas o seu também ser um cara muito querido aí no futebol, não só no futebol, pelo menos com as pessoas que eu falo aí, pô, Vidal, né? Eu até falei com o Bruno lá, o Guimarães, ele falou, pô, Vidal é fera demais. Então, muito obrigado a todo esse público que te segue, que acompanha aqui o Photocast. Bem atrai o bem, né? Sim, a gente se reconhece. Com certeza. Eu sou nascido em Nova Iguaçu, né? Família pobre, humilde também. Minha mãe muito batalhadora. Até falei contigo, minha mãe hoje, ela é mestre em História e Educação. Nasci em Nova Iguaçu, passei um tempo em Vila de Cava, tenho uma irmã, né, um pai. E hoje... Você falou da tua mãe, vamos explicar um pouquinho. A tua mãe, ela é professora, ela tem um mestrado em História da África. Da África. Eu, com todo respeito aqui, eu falo que ela é sinistra, ela é a braba. Porque ela foi uma referência para mim, né? A minha bisavó, ela era descendente direto de escravos, então assim, minha mãe rompeu uma linha aonde o pessoal da nossa família não estudava, não tinha faculdade. Minha mãe foi a primeira a ter uma faculdade. Poxa. E chegou aí dentro de uma universidade e hoje ela é mestre, sabe muito, principalmente da história da Baixada Fluminense, até porque naquela época da escravidão o pessoal passava muito ali pela Baixada Fluminense, então é mesmo, eu tenho ela como um exemplo, né? E morei muito tempo em Vila de Cava, lá em Nova Iguaçu, talvez a maioria do pessoal aqui que está ouvindo não conhece. Qual o nome? Vila de Cava. Parece até que é um lugar na Itália. Vila de Cava. Mas, como você falou, né, a nossa origem, da onde nós viemos, tem um fundamento muito importante para a nossa vida. Ali eu criei algumas raízes, ali eu cresci. Mas muito cedo eu saí também, que eu fui morar em Fortaleza. Quando eu passei para a Marinha, fiquei 1 ano lá. Fui militar 15 anos, como você já sabe. 15 anos na Marinha. 15 anos na Marinha, cheguei ao cargo de sargento, dei aula de liderança há muito tempo. Então, eu, apesar de ser um mental coach, também sou especialista em liderança. Vou falar um pouco mais à frente. Hoje eu sou casado, né? Minha esposa Luana, um abraço aqui para ela, um beijo. Né? Tenho 3 filhos
E graças a Deus estou aqui hoje para poder contar um pouco dessa minha trajetória e também... Uma família abençoada, graças a Deus. Abençoada. Eu digo que o que eu sou hoje eu agradeço a minha esposa, porque na época que eu era da Marinha, comecei a fazer a formação de coach em 2016, fiz na Febracis, e eu falei assim, eu preciso mudar de vida. Eu quero sair da Marinha, eu não aguento mais viver esse pouco. Porque o que virou a chave para mim? Então, para você que está ouvindo aí, já vai virar a chave para você também. Uma pergunta simples, Vidal, que foi, quanto você ganha por hora? E aí eu, fez um cálculo, fiz um era cálculo quanto lá, por hora que você ganhava? Irmão, R$8. R$8. E aí eu falei assim, pô, vou ao médico, 150, uma consulta lá na Baixada Fluminense, que aqui é 800, né? Eu falei, não, eu não quero isso pra minha vida. E eu sempre fui um menino sonhador. Apesar de nascer numa família humilde, morar na Baixada Fluminense, eu sempre fui sonhador. Minha mãe sempre falou assim, você precisa conhecer o mundo. Nossa. Vila de Cava é muito pequeno para aquilo que você pode ser. Então, lá atrás, a minha mente ela já começou a mudar. Tem um amigo meu, o Tico, ele falava assim pra mim, cara, tu pensa muito diferente. Eu tinha 17 anos, Vidal. Dessa galera toda aqui, você já pensa diferente. Então eu falei assim, eu tenho sonhos altos, mas eu ganho pouco. Eu nunca vou conseguir viver os meus sonhos altos trabalhando honestamente, ganhando pouco. Que infelizmente nós sabemos o seguinte... E você estava na Marinha, você falou que já tinha era o quê? Uma função de liderança? Você Sim, dava... eu tava no curso de sargento. Curso de sargento. Porque, assim, o militarismo, todo mundo quer ser sargento, se aposentar como suboficial. Então passei 10 anos, fui pro curso de sargento, passei antes na prova, na sala de aula, quando eu li aquele e-book, eu falei assim, não quero mais isso não. Aí eu reprovei 3 provas. O professor falou assim, cara, tá tirando 0. Eu falei, não, eu não quero mais isso aqui pra mim. Porque eu também entendo o seguinte, quando você quer mudar de vida, você tem que cortar a ponte. Tem. Não Cordão adianta, umbilical. irmão. Não adianta. Se você não queimar os teus barcos, quando apertar um pouquinho, tu sabe que tem a tua zona de confortozinho ali. Eu falei assim, não, eu já não quero mais, então eu já vou reprovar logo para não ter chance de chegar a suboficial e me aposentar aqui. É uma decisão difícil. Foi muito Dá difícil. medo, sai da zona de conforto, mas você teve coragem. Tem que ter coragem. Eu falo que na vida a gente tem que ter visão, coragem e competência. Se você não tiver visão de onde você quer chegar, se você não tem coragem para colocar aquela visão ali na prática e principalmente a competência, não vai acontecer. Porque o mundo não é um mundo de sonhar. Um monte de gente sonha. Mas quantas pessoas realizam? Executam, quantas pessoas fazem acontecer? Uns porque tem medo. Ai, não sei o que vai ser. Porque o ser humano ele tem medo do novo. Isso já nasce de com a arriscar. gente. De arriscar, vou e investir. Aí não sai da zona de conforto. Não sai. E aí fica infeliz em tudo. Às vezes no ambiente de trabalho, numa relação. E às vezes não cresce, não sabe. O que eu passei na minha vida, tem muitos empresários, colaboradores, atletas que vivem isso. Tá vivendo uma vida medíocre, mas não tem coragem de mudar. Eu tenho amigos lá no quartel que eles falavam assim, cara, você é maluco, você é doido. Porque quando você decide mudar, você sai daquela boiada ali. Então todo mundo tá indo pra cá, você tá indo pra cá. Aí as pessoas começam a achar que você é diferente, então você é maluco, você é doido, você não sabe o que tá fazendo. Só que tem que... visionário. Irmão, tem que arder aqui, no coração. Se você não tiver paixão pelo aquilo que você faz... Tem que... Aqui, tem que ter sangue, irmão. Tem que ter, senão Vidal não acontece. As coisas boas da vida, você tem que romper. Você tem que fazer um sacrifício maior. Aí um dia um amigo meu, suboficial Cruz, um abraço pra você, ele falou assim, um dia um cara chegou lá me criticando. Pô, ele vai sair da Marinha, ele é maluco. Aí o Cruz falou assim, cara, maluco é você, que vai ficar aqui 30 anos reclamando, mas não tem coragem de fazer o que ele tá fazendo. Reclama dos outros, mas não tem coragem de... Não tem coragem de mudar a sua vida. O processo de mudança é desafiador, mas ele tem que acontecer. Se você continuar sendo a mesma pessoa, sempre você está ultrapassado.
E aí levando para qualquer área da vida. Seja no futebol, seja no esporte olímpico, seja o empresário. Quantos empresários na pandemia quebraram? E aí é mais fácil eu colocar desculpa na pandemia, mas ele estava estagnado. Estava ganhando o seu 50 mil ali por mês, 100 mil ali por mês, só que a pandemia veio para separar os fortes dos fracos, irmão. O jogo de gente grande pro jogo de gente pequena, de criança. Então tem muitas pessoas querendo jogar o jogo de gente grande agindo como criança. Então eu falei, eu preciso mudar isso aqui. Foi aí eu tomei essa decisão. E você saiu da Marinha, tem quanto tempo da Marinha? Saí ano passado. Saiu ano Depois passado. eu tomei a decisão em 2016, e aí fui trabalhando, até porque eu tenho uma família. Eu não poderia também... Tu já tinha uma experiência com liderança dentro da Marinha, e aí você também se aprimorou como pro mentor meio coach. empresarial e depois pro futebol. Eu tinha que também ter um nome no mercado, porque agora aquela minha fonte de renda ia acabar, irmão. Então eu tinha que ter um nome no mercado para eu poder continuar ali trabalhando. Então foi um processo. Porque eu aprendi uma coisa seguinte... Muitas pessoas falam assim, mudar, ter sucesso, você entra no YouTube e tem várias pessoas falando sobre sucesso, mas elas não falam do processo. Eu achei que ia ser rápido. Tô confessando isso pra você. Em alguns momentos, eu chorei muitas vezes, falando pra minha esposa, caraca, não vai acontecer, parece que não vai acontecer. Chorar mesmo, porque eu achava que ia ser rápido, porque me venderam isso. E as pessoas vendem, não, é só você fazer isso aqui que vai acontecer. Não é, mentira. Existe um processo. Até porque você tem que ter uma história. Para você chegar até aqui hoje, você tem uma história. Eu tenho uma história. Para eu falar de mental coach de alta performance, eu tenho autoridade para falar hoje, porque eu tenho uma história. Eu já impactei mais de 300 atletas, empresários, pessoas comuns, no dia a dia, como você falou, por uma conversa... Já gerou um estímulo aí de falar assim, eu quero vencer. Isso. Eu vivo isso o dia inteiro, mas você tem que ter o quê? Uma história. Então nada acontece de um dia para o outro. Mas ano passado, cheguei para mim encarregado e falei assim, eu não quero mais. Ela falou, você é maluco? Porque eles não acreditavam com essa aí. Eu tomei a decisão em 2016 e estava lá. Só que chega um momento que você tem que virar a chave. Tem que dar um start. E aí um dia o start aconteceu e eu cheguei lá e falei pra ela assim, não quero mais. Tô assinando minha baixa. Ela, que isso? Eu falei, Aí esse meu encarregado e meu supervisor lá também, ele falou, cara, é isso que você quer? Então, irmão, vai. Você é referência pra mim. Você vê um homem de 45 anos falando isso, eu falei, caraca, isso é muito forte. E no meu último dia na Marinha, o meu comandante, ele chegou pra mim e falou assim, cara, você é um homem de coragem. E eu lá atrás queria fazer o que você tá fazendo e não fiz. Não teve a coragem que você teve. Não teve a coragem, porque você ter que empreender é desafiador. Não é tão fácil. Porque o funcionalismo público... Ele te dá uma certa comodidade, uma estabilidade. Você sabe que todo primeiro dia... futuro tem todo primeiro dia útil lá, o salário vai entrar na conta. Agora, quando você vai empreender, você tem que fazer acontecer. Ainda mais nesse país, né? Ainda mais aqui. A tem burocracia CNPJ, tudo. Muita burocracia. Muita. E aí você tem que conquistar o cliente, você tem que manter o cliente, você tem que... Cada dia... Quando que começou o Mental Coach? 2017, um atleta da minha igreja, na época ele era amador, o Magrão, e eu vi aquele cara jogar futebol. Cara, esse cara é diferente. Eu nunca tinha trabalhado com atleta, mas já tava trabalhando como coach. Falei assim, eu posso ajudar esse cara. E chamei ele e falei, Magrão, vamos conversar? Vamos lá em casa um dia, vamos conversar? Falei assim, cara, você tem um sonho de ser atleta ainda? Ele tinha 23 anos na época. Sabe que pro futebol você é velho, né? Acabou, velho. Possível. Velho. Ele falou, eu tenho. Aí eu falei assim, então vamos trabalhar, eu vou te ajudar. Eu nem conheci o futebol, mas eu conheci o poder da mente. Quando você quer muito, se você faz acontecer, aquilo vai acontecer. Falei pra ele, você quer,
mas você tem uma desvantagem gigante. Você tá disposto a tirar essa desvantagem? Tô. Então eu falei assim, cara, então me prova pra mim. Então acorda amanhã, 5 horas da manhã e vai treinar, irmão. Porque ele é só falar que E tu quer acordava vencer. com ele pra ir treinar? Não, ele acordava 5 horas da manhã lá. Porque eu não sou o preparador físico Lógico, dele. Eu era o cara que tava ali Tu é incentivando. o mental coach. Eu falava pra tá ele ali. assim, me manda foto do treino. Isso. Aí ele me mandava foto, aí, irmão, tô aqui, 6 Maneiro. horas, lá em Santa Lixo, treinando, Tu já tinha todo virado a dia, chavezinha nele. Todo dia, porque tem muitos atletas que estão ouvindo, eles falam assim, eu quero vencer, mas o cara não quer fazer. Ah. Ele quer vencer. Quer vencer, mas quer sair da cama 11 da manhã, Não, pô. não tem como. E aí esse cara, 3 meses depois, ele conseguiu uma avaliação no Friburguense. Maneiro. Cara, foi um negócio assim louco. Mas só que antes dessa avaliação, ele trabalhava com pintando, né? Essas pinturas para plataforma. Aí a Petrobras fez uma proposta para ele. Falou, eu tenho um emprego de R$5.000 aqui para você. Aí ele falou para mim, cara, e agora? O que eu faço? Porque é nessas horas que você decide quem você quer ser, irmão. É o ponto de inflexão. É o ponto onde a tua história muda. Falei para ele o seguinte, o que arde no seu coração? Talvez você vai ganhar 5.000, você vai estar feliz? Vai se sentir realizado? Pô, não. Falei, então faz o que o seu coração mandar, porque eu também não posso decidir por você. Porque se você decide por você, você vai lá e sabe que agora... Escute o seu coração. Agora, Foi o que você falou pra entendeu? ele. Escute seu coração, é isso. Pô, você é um cara espiritual, ora, Deus lá. Se Isso. for isso, vai lá. Porque se o cara decide, ele vai fazer de tudo. Agora, se eu decido pra ele, ele não vai dar o máximo dele, depois não vou botar a culpa em mim. É. E aí, ali eu comecei a trabalhar com ele, teve resultado, foi campeão do Carioca pela Série B. Aí veio um outro atleta do Flamengo, na época, Gabriel Bernard, que tá até lá no Paysandu. E aí foi abrindo as portas, um empresário lá de São Paulo, ele falou assim pra mim, cara, eu vejo seus stories, tem como você mandar aí pra mim, o Emerson, o nome dele, tem como você mandar pros meus atletas? Eu falei, claro, eu comecei a gravar uns vídeos, ele foi mandando pros atletas E dele. esse atleta que foi pro Friburguense, ele continuou jogando? Tá hoje, até hoje. Infelizmente Tá, né? agora ele machucou o joelho, né? Mas tá se Faz recuperando. parte. Faz parte. Mas eu falo pros atletas mais novos, até pros atletas profissionais dos grandes clubes, esse cara, pra mim, ele é uma referência de atleta. Você teve a oportunidade de conversar, você deve conhecer a história do Michael, né? Não conheci ele, mas conheço a história. A história de superação, né? Assim, Eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração por ele incrível, porque aquele ali deu a volta por cima, o Papai do Céu estava iluminado, que ele tinha tudo para não ser jogador, tinha tudo para fazer qualquer outra merda e deu a volta por cima. Eu mandei uma mensagem para ele hoje, fofo, cara, nesse negócio. Aí ele tava no avião lá deles lá, tá bem pra caramba, né? Aí eu falei, tá lindo, fofo, nesse avião. Ele, saudade, fofo, eu tô sempre torcendo por você. A história dele também é de superação. é que eu falo. O próprio Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique, ele não teve futebol, tarde, categoria não de teve base, né? Não teve Ele base. não teve categoria de Mas base. o cara teve vontade. Porra, demais, cara. Essa é a diferença. Bruno Henrique não teve categoria de Tem base. muitos aí que tem base. Eu tava falando disso hoje pro um amigo meu, o Diego. E eu falei assim, Diego, cara, tem cara que ele, na base, ele já começa a ganhar muito dinheiro. É. E a maioria deles não chega no Pô, e profissional. o Bruno Henrique rodou pra caramba. Se tu pegar e pesquisar, ele rodou clube adoidado. Sim. E cascudo, veio aqui pro Flamengo. Cara, o Bruno Henrique, pô, tu lança uma bola, ele sai atrás, ele chega na frente do marcador. Vontade, né? Vontade. O cara tem que ter gana. Vontade, garra, Ele ele não é só no futebol, não é na vida. na O vida. cara tem que ter gana, irmão. Na vida. Vou dar um exemplo. O cara quer vencer na vida, mas ele acorda tarde e acorda reclamando. E poderia ter todos os defeitos, né? Porque não teve base aí, não tem fortalecimento muscular, isso, aquilo, outro. É a vontade. É a vontade. Quando tu quer ser É a vencedor, fome. campeão. Quando você tem fome, É. o cara vence. É. Quando ele tem tudo na mão ali favorável pra ele, ele não vence. E não valoriza. Não valoriza, irmão. Infelizmente, conheço muitos assim, que não valorizam a estrutura que tem.
Eu falo pro atleta que ele precisa ter talento, ele precisa ter uma estrutura muito boa, ele precisa ter uma família bem estruturada também, mas ele tem que ter vontade, sacrifício, renúncia, persistência, senão ele não vence. Não vai, não chega. E muitos ficam por aí, pelo meio do caminho. São muitos. Você olhar na base do Brasil inteiro, quantos atletas... Ontem eu falei numa live que eu conheço atleta que jogou na seleção brasileira sub-20, irmão, hoje tá jogando Série C. Aí um amigo meu viu, ele é um dos donos lá do Gama, ele falou assim, cara, aqui no clube tem um menino que ele jogou seleção e hoje ele tá na Série D. Então, é que eu falo, você tem que vencer todo dia. Todo dia. E a maioria acaba se acostumando. Tem que matar um leão por dia, A maioria acaba se acostumando. Não é porque você chegou na seleção sub-20 e se acomodar, tem que matar um leão por dia. Você tem que continuar vencendo. É o que eu falo, é na vida. E como que você conheceu o nosso amigo, já que ele mandou uma mensagem aqui hiper carinhosa para você, o Lázaro, como é que... Então, 2019 foi um ano mágico, né, também para o Sub-17 do Flamengo. E eu conheci o Lázaro ali através do Vinícius Fialho e do Bruno Guimarães, que eram amigos pessoais meus. Eu trabalho também para a empresa dele lá, para a Esquadra e para o Adalberto. E aí eu comecei a acompanhar o jogo do Flamengo e mais jogos, né? Conheci a Duda também, que é psicóloga, quero mandar um abraço para ela, profissional excelente. O próprio Leal, que era o treinador na época. E ali eu comecei a ver o Lázaro, né? Eu conheci o pai dele, mas esse reencontro nosso só veio no final do ano passado. Quando o pai dele falou assim, pô, me ajuda, trabalha com meu filho. Eu falei, claro, pô. Chamo ele de Barão, né? Pô, Barão, isso é uma honra pra mim, irmão. E a gente começou a trabalhar. Na virada do ano, graças a Deus, o Lázaro já começou a ter resultados extraordinários. Porque o Mental Coach, ele faz isso. Ele pega... Chega só um pouquinho mais pra perto. O Mental Coach, ele faz aquele cara que tem potencial, ele superar os limites dele. Faz ele ter resultado. Porque futebol, Vidal, é resultado. A vida é resultado, não é só de quem fala. Não é só de quem tem potencial. Você tem que transformar o teu potencial em resultado. Senão você vai ser mais um na vida. Quantos amigos seus que você conhece que tinham um potencial gigantesco para vencer e não venceu? Porque você tem que transformar isso em resultado. Então o Mental Coach é que eu falo assim, os caras falam assim, você muda, eu não mudo ninguém. Mas eu levo estratégias, ferramentas, técnicas para aquele cara despertar dentro dele aquilo que ele já tem. Porque não tem como você pegar um atleta que não tem talento e falar que ele vai ser um craque. Eu vou estar mentindo. Mas o cara, quando já tem a predisposição, ele já tem o talento e ele é modificado aqui mentalmente, ele é programado para vencer, ele vai vencer, ele vai ser um campeão. É o que eu falo, é a mentalidade de campeão, irmão. É só olhar para os esportes olímpicos, o Usain Bolt, Michael Phelps, talento, mas o cara foi campeão. E às vezes em pequenos detalhes, né? Assim, tô dizendo, até porque eu fui judoca, né? Assim, então, às vezes o atleta, ele tem um bom salário e às vezes está preocupado em investir em coisas que não são interessantes, na mala da Louis Vuitton, na bolsa do Louis Vuitton, mas o cara não está preocupado, além do que o clube oferece, ele também tem um recovery em casa, ele tem uma bota, entendeu? Para recuperação, ele tem uma estrutura para em casa ele também. O Cristiano Ronaldo, o cara chega em casa, tem uma academia, o cara tem um campo, ele fica treinando falta, ele fica... E aí? Por que ele com a idade que tá, é o cara que... Vou falar de um amigo... O Mão Santa, né? O Mão Santa acabava o treino, ele ficava lá, ele dizia que tinha lá uma quantidade, ele não marcava tempo não. Enquanto eu não fizer 100 cestas, eu não vou embora. E ainda chegava em casa, tinha um espaço lá com uma cesta, a mulher dele ficava debaixo da cesta, ele ficava, pum, ela atacava a bola, ele tum, aí ele ia pra lá, tum, aí ele vinha pra cá, tum, tum. O que? Tu acha que a mão é santa? Ele fez aquela mão ficar santa. Exatamente. Sabe o que acontece? Eu vejo que o atleta, ele quer muitas vezes a fama, o poder,
o dinheiro que o futebol ele oferece, o futebol tem condições de tornar... O Zico, nego, falava que terminava o treino na Gávea, pô, botava um colete lá, uma camiseta. Treinava muito. Treinava muito. Até escurecer a Gávea, ele tava ali treinando. Pô, quando tinha uma falta, a gente comemorava como se fosse pênalti. Porque o cara treinava. Mas hoje o jogador ele não quer isso. Ele não quer o treino. Ele quer viver o que o futebol pode proporcionar para ele. Muitos, não estou falando todos, não vou generalizar. Eu sei. Tá? Mas quando você fala assim, a estrutura, poucos dele tem. Pelo menos os atletas que eu venho trabalhando esses anos todos, eu sempre falo com eles, vocês precisam ter uma estrutura. Eu até entendo assim, você em defesa do que você falou, para não ter nenhum mal entendido, você como mental coach, como líder, você também tem que bater na mesa, você também tem que falar a verdade, que se você ficar fazendo, passando a mãozinha, fodeu. Você tem que... E eu sou desse nível aí. Eu sou desse nível. Porque assim, eu procuro ser o mais profissional possível. Então, às vezes tem profissionais que confundem... Fica passando a mão na cabeça, não, que mental coach é você. Se o cara senta na minha frente é porque ele quer mudar. Então, beleza. Eu falo pra ele na primeira sessão comigo, ó, a minha visão é essa, a minha pegada é essa. Você quer? Quero. Então tá bom, então vamos trabalhar. Então o atleta que ele me mandou uma mensagem ontem, ele jogava no Cruzeiro, agora tá em outro clube, ele falou assim, cara, tô investindo em equipamentos para minha recuperação. Caraca, eu fiquei muito feliz. Bom, é o que eu falei aqui agora. Vidal, tem atleta que o cara vai lá, você falou bolsa da Louis Vuitton, ele compra uma bolsa, ele compra um iPhone, mas ele não compra um equipamento para ele, pro corpo dele. Pra ajudar na melhora. Sabe, o cara não treina, ele treina 2 horas e acha que é muito. Quando você pega um Vinícius Júnior, o cara treina 6 a 8 horas. Aí você vai no Cristiano Ronaldo 10 horas. Você vai no Sérgio Ramos, lá na série dele. Aí o cara fala assim, eu treino 10 horas por dia. O cara tem um campo do lado da casa dele, ele tem uma academia na casa dele, ele tem um fisioterapeuta, ele tem um nutricionista, ele tem um mental coach. O Emerson Royal, ele falou esses dias, eu tenho uma estrutura gigante. Porque a gente está falando de alta performance. A gente está falando de esporte de alto rendimento. Para ter um alto rendimento, você precisa superar os seus limites. Você precisa estar bem, estar preparado, você tem que ter os melhores equipamentos. Você tem que ter a melhor tecnologia e os melhores profissionais. Mas o cara quer jogar em alto nível, mas não tem nada disso. Aí ele fala, eu fui lá no clube e pior, muitos vão no clube, treina 2 horas e não treina direito. Dá aquele migué normal, que a gente sabe. Como é que esse cara, na hora que o jogo exigir dele, o máximo dele, ele não aguenta. Não aguenta tirar dele aquela energia ali, porque a mente fica assim, cara, tá cansado. Agora o cara que tá preparado mentalmente e o cara que tem toda uma estrutura, ele fala, eu vou, porque eu vou vencer. A gente tá 1-0 atrás, galera, vambora, a gente vai vencer. Tu não vê hoje muitos caras assim, irmão. Você não vê. Então, ele precisa entender, quer vencer? Cria uma estrutura, gasta. Isso, e gasta não, investe nele. O cara ganha 100 mil, ele ganha 100 mil por mês, ele não tem coragem de investir 10. Que ele acha que é muito. Ou menos, pô. Às vezes comprar um acessório que custa R$3.000 e vai ajudar ele ali na recuperação da lesão, de qualquer coisa. Aí pega um profissional, o cara é caro. É caro. E não é por conta própria, não. Chega pro próprio fisioterapeuta do clube, vem cá, dá pra tu. Falo muito isso também. Paga, dá pra tu ir lá em casa, 1 horinha, 2 horinhas. Pô, já que aqui no clube não dá pra ficar 10 horas aqui, né? Dá pra ir lá pra casa pra fazer, tem que ser assim. Tem atleta que tem toda uma estrutura no clube e não usa. Não usa. Não usa nutricionista. Não usa. Não usa, irmão. Não usa. Tô te falando porque eu conheço. Não usa. Aí, é aquilo que eu falei, muitos deles se acham já superiores. É que eu falo, a prepotência, a vaidade, o cara que tá dentro de uma zona de conforto, que busca atalhos, ele pode estar até aqui, mas será que ele vai se manter aqui por muito tempo? Você olha pro Cristiano Ronaldo. Ele não foi uma vez só. Foi várias vezes. Ele não joga uma temporada bem só. Ele não joga uma temporada e fica 2 mal. Não, você não vê isso. Não. E aonde ele vai, né? Aí ele, foi pra Juve, não vai, arrebentou. Onde ele vai, arrebenta. Sim. Aí o cara tem autoridade para falar. Que ele tem competência para fazer aquilo ali. Ele se prepara, ele se prepara para isso. Ele tem que gastar tempo.
Ele gasta tempo. Eu vi uma entrevista, desde uma jornalista, ela falou assim, pô, fui em Portugal, o Cristiano Ronaldo tava treinando escondido. O rapaz até falou assim, ó, não tira foto com ele, mas não pode, porque ele tá treinando escondido aqui. Caraca, o cara já é o Cristiano Ronaldo e tá treinando escondido. E o cara tá começando e não quer treinar. Por isso que ele quando bate falta, bota a bola lá, os cruzamentos dele, tudo. É esse diferencial que muitos atletas, não só do futebol, tá? De você já teve a experiência de trabalhar com atletas sem ser do futebol, basquete, vôlei, atletismo? Trabalho com atleta de basquete, trabalho também com atleta de jiu-jitsu, já trabalhei. É a mesma visão. Irmão, é a mesma visão. E com empresário? Empresário. Pai, eu tenho te acompanhado nas tuas mídias, você participando de congressos, com os empresários. Como funciona isso? Como você também vira a chave? Você... Eu tenho hoje... O princípio é meta, é ser vencedor, que você falou, né? Você trabalha com 3 pilares, né? Que você tinha falado no início. Sim, o empresário, te dar um exemplo, o empresário ele também precisa vencer. Todo dia ele tem que botar dinheiro para dentro da empresa dele. Só que muitos estão no ramo, mas são fracos emocionalmente, não sabem liderar, não sabe lidar com pessoas, não sabe lidar com o cliente, ele não sabe lidar com os fornecedores, ele não sabe se colocar no mercado competitivo, porque ser empresário no Brasil é muito competitivo. Então você tem que ter postura de vencedor, você tem que ser um campeão. Então eu criei um grupo, a gente chama Aliança de Gestão 360. Nós trabalhamos para desenvolver os empresários para ter sucesso. Então lá eu trabalho liderança e tem uma outra coach também que trabalha mentalidade, performance. Como é que é o nome do grupo? Aliança e Gestão 360. E tem uma mídia social, um Instagram, né? Aliança e Gestão 360. Então ali nós fazemos eventos aqui no Recreio uma vez por mês para trabalhar essa mentalidade do empresário, para gerar competência. Porque tem muito empreendedor, o cara já está há tempo no negócio, 5 anos, 10 anos, mas ele não cresce, está estagnado. Está estagnado, não faz o negócio porque andar. Porque não tem uma mentalidade de crescimento, ele não tem visão, ele não sabe liderar, ele tem medo. Se eu começar a vender mais, como é que eu vou reagir? A maioria deles tem aquela crença negativa, pô, o meu problema é pessoas. Tem muitos empresários que falam que o maior problema dele é pessoas. Só que isso é uma crença negativa. Porque se fosse assim, a Amazon não seria a Amazon. Imagina, a quantidade de pessoas que tem lá para trabalhar. Porque tem um modelo de gestão. O cara tem um modelo de competência. Então eu trabalho o empresário para ele se tornar um líder melhor. Lá na Marinha a gente tinha um curso chamado Liderança na Prática. Porque você vai ver livros, tem um monte. Vários livros. Você tem vários cursos, mas ensinar liderança na prática, poucos. Nós tínhamos um curso de 120 horas. O aluno ficava 1 mês com a gente. Então era 1 mês trabalhando a prática da liderança. Levando a ele ao estresse, muitas das vezes, para saber como se ele reage ao estresse. Como você lidera pessoas que pensam diferente de você, que estão em gerações diferentes de você. Porque hoje você está numa empresa, o dono de uma empresa é novo. Mas ele tem um colaborador que tem 20 anos a mais do que ele. Então como que ele vai liderar esse cara que automaticamente poderia ser o pai dele? Então ele tem que aprender isso na prática, irmão. Na prática. Na prática, só falar, tem um monte, Vidal, que fala. E vou te falar mais, essa minha experiência dentro da liderança no meio empresarial, tem muitos que falam de liderança, mas nunca vivenciaram liderança. Tem pessoas que ensinam administração de empresa, nunca administraram nenhuma empresa, irmão. Então como que eu vou ouvir? Isso não é arrogância minha, mas eu quero ouvir o cara que falou assim, eu já quebrei, passei pela crise, tô aqui. Eu quero ouvir esse cara, porque ele tem muito para me ensinar. Não é só o livro é importante? Mas eu quero ver aquele cara que tem experiência lá na prática. Então muitos deles estão aí falando, ensina gestão, ensina liderança, ensina mentalidade, ensina a vender, mas nunca vendeu nada. Olha, infelizmente o mundo tá assim, as redes sociais é boa, sim, mas também deu voz para muitas pessoas incompetentes.
E aí, a maioria das pessoas que não tem um entendimento não para e vê, pô, será que esse cara tá falando a verdade? Deixa eu fazer uma pesquisa na vida dele aqui. Porque hoje, se alguém vai entrar lá nas tuas redes sociais e fala, Fotocast, mas ele vai lá e vai ver aqui 1 livro, 2 livros, 3 livros, fora a tua história que você tem. Então você tem autoridade para falar. Você sabe o que tá falando. Se o cara entrar lá nas minhas redes sociais, ele vai ver o meu trabalho. Ele vai falar assim, pô, o Cleito tem autoridade para falar. E não é qualquer um. Então a gente precisa de pessoas que têm autoridade para falar naquilo que fazem. Mas é como eu falei, isso leva tempo. Tem que ter história. O cara tem que buscar o conhecimento. Ele não pode ficar parado no tempo. Você tem o seu mental coach, você tem o teu mestre. Pô, vou te falar, o cara... E assim, já vou te dar uma sugestão pra você trazer esse cara aqui. O meu mental coach é o Soares, ele é subtenente do BOP, um dos chefes dos negociadores lá, o cara baixinho assim, brabo demais. Pastor também é um cara que já fiz um processo inteiro de coach com ele, porque eu também preciso crescer. Lógico. Eu preciso crescer, ele me ajuda muito. Eu também tenho uma mentora, é a Rívia, ela trabalha com esportes, é a pessoa que eu tô lá todo dia, fala, me ensina, ela é pedagoga também, muito top. E eu falo para ela, me ensina, eu quero melhorar. Ontem mesmo ela tava me mandando alguns conteúdos. E como que é essa relação sua com seus mental coach, com seus mestres? Sim, então eu entendo o seguinte, o mentorado ele tem que buscar o conhecimento. É o que eu falo sempre para os meus atletas, vocês têm que extrair de mim o máximo. Então ontem eu tava falando lá com a Rive, me ensina isso, eu quero aprender isso, porque eu tô vendo as pessoas falando sobre isso, ela lê isso aqui, estuda isso aqui, eu vou lá, pesquiso, vou lá, assisto os vídeos que ela vai me passando. Mesma coisa, o Soares tem uma experiência de 20 anos de BOP, irmão. Ele sabe o que é alta performance. Ele sabe o que é negociar, liderar. Ele é o cara hoje formado em neurociência. Ontem eu tava falando para ele, me ensina aí sobre isso, me manda um livro que eu quero aprender sobre essa área da neurociência, me aprofundar mais, sei um pouco muito básico, mas eu quero me aprofundar mais. Ele, irmão, faz isso, isso e isso. Não tem como crescer sozinho, Vidal. Não tem, por isso que eu perguntei. Não tem como. Quem é o teus mestres? Eu tenho essas duas pessoas hoje que são pilares muito importantes para mim. Que eu tô ali sempre extraindo. Soares, você para pra conversar com ele e te dá aula. Você assiste uma palestra daquele cara ali, você fala, caraca, eu vou ali um dia eu quero ser igual a você. Você vai ser melhor do que eu, cara. Ele é fera demais. Vou convidar ele para vir aqui. Me ajuda a convidar ele para vir aqui. É fácil, pô. Ele é um cara muito fera. Então, assim, o processo de aprendizado, ele tem que ser contínuo. Ele não pode parar. Se eu parasse no curso que eu fiz lá em 2016... ia estar estagnado. Tá estagnado. Então eu tô sempre lendo. Outro dia eu falei para um menino assim, eu falei, cara, eu já li mais de 100 livros, irmão. É isso que eu ia perguntar agora. Você estuda todo dia, Todo dia, cara. Não tem como. Para aquilo que eu faço, eu não posso ficar um dia sem estudar. Não posso. Eu estou buscando informações fora do país, estou olhando o que está acontecendo aqui, aí eu leio livros, podcast, audiobook, porque eu preciso ter um conhecimento sempre apurado. Lógico, o que não presta você joga no lixo, o que presta você assimila, melhora, tempera, né? Joga um molho. Eu estou terminando de ler um livro agora, A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro ele tem aberto muito a minha visão, principalmente para trabalhar com atleta que tem medo de errar, tem medo de ser criticado, ele não gosta de estar vulnerável. Então ele acaba se travando para aquilo que ele é. Então eu sempre vou buscando, eu vou vendo o que meu cliente precisa muito e eu vou buscando esse conhecimento para dar o melhor para ele. E também para mim, porque eu preciso crescer, eu preciso me dedicar. Foi o que eu falei com um amigo meu, eu falei, cara, quer mudar de vida? Aqui para você que está me ouvindo, quer mudar de vida? Começa a estudar, começa a ler. Tem gente que nunca leu, Vidal. Tem gente que ano passado não leu um livro. Esse ano não leu nada, mas está lá no TikTok, está lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Como vai mudar de vida? Está preocupado em chegar ao final de semana para ir para resenha, para o chopp, para isso, para aquilo outro, mas nunca leu o livro. Não lê. Tem gente que está brigando por política, irmão.
Meu Deus, fulano A, fulano B, e eles ficam brigando entre si, e a vida dessa pessoa que tá brigando não cresce. Não cresce. Tem gente que passa no Twitter o dia inteiro brigando. O dia inteiro falando. Tudo, não é só de política não, dá tiro pra tudo que é lado. Mas por que tá criticando? Porque não tá ocupada com aquilo que é importante. Já tá doente também, não se tocou que tá doente. Dá tiro pra tudo, é política, é clube, é tudo. Sim, com certeza. É o que eu falo, assim, a minha mudança, ela veio de um livro fenomenal também, que foi o Sucesso Não Ocorre Por Acaso, do Dr. Laí Ribeiro. Aquele livro ali, o amigo que me deu aquele livro, eu agradeço ele até hoje. Abreu, um abraço para você, Sargento de Marinha. Ele falou, cara, lê esse livro aqui. Aquilo ali também foi me ensinando muitas coisas. Porque, de fato, o sucesso ele não ocorre por acaso. Então, se eu quero mudar, se eu quero vencer, se eu quero passar num concurso público, se você quer ser um empresário de sucesso, primeiro você precisa ter um conhecimento. Tanto o conhecimento técnico, quanto o conhecimento para o seu desenvolvimento pessoal. Você tem que alinhar os dois. Não adianta você só ter o conhecimento técnico, porque tem muitas pessoas técnicas boas, mas não tem um conhecimento do desenvolvimento, não sabe o que é resiliência, ele não sabe lidar com os desafios, não sabe liderar, até porque isso não é ensinado nas escolas, infelizmente. Não é. A escola não ensina educação financeira, não ensina o cara liderar, não ensina inteligência emocional, ele não aprende a lidar com os desafios da vida. Na realidade ele é formatado para terminar os estudos, ir para a faculdade e depois sair. E olhe lá, né? Porque muito sai consegue. Mais para baixo ainda. Quando consegue. E aí, quando ele termina a faculdade, ele tem que ficar correndo atrás de emprego. Então ele precisa estudar. E muitos estão com o diploma na gaveta. Muitos trabalhando em outras coisas. E hoje, a nossa sociedade, querendo ou não, as pessoas criticam o Brasil, mas o Brasil ele dá muita oportunidade. Principalmente para o empreendedor. Se uma dona de casa, ela faz um bolo de pote, ela faz bem aquilo ali, ela tem um bom marketing, se ela estuda isso também, um pouco básico, ela consegue vender e ganhar mais do que se ela estivesse saindo lá de Nova Iguaçu e vindo trabalhar na Barra, ganhar um salário mínimo. Ganha mais. Uma mulher é boa em fazer um bolo de fubá, outra é boa de fazer... Faz... Hoje em dia com a internet, se ela não tem experiência com cada idade, tem uma neta, tem um filho, criou isso daí, hoje em dia com Pix, com tudo, você falou tudo, vai estar fazendo um trabalho que ela faz com amor, que ela já de repente herdou de mãe, de avó, e está ganhando mais e está feliz, e não é maltratada, não é empregada, não é... Está empreendendo. É empreendedora. Está empreendendo. Aí, daqui a pouco ela está com uma loja, ela estuda mais um pouco, daqui a pouco ela tem uma franquia. Não, quando vê, está com uma lojinha assim, aberta e daqui a pouco está com franquia. Tem pessoas que muitas. Assim. Mas é aqui, ó, é a mudança de mentalidade. É o mindset que nós chamamos. A pessoa precisa mudar o mindset. Mas se ficar vendo novela, se ficar o tempo todo nas redes sociais, não vai ter mudança de mentalidade. Lá em casa eu não assisto televisão, irmão. Minha esposa, se perguntar pra ela, você fala assim, pô, Cleiton, para pra assistir televisão, eu não assisto. Porque muitas coisas que estão lá não me agregam em nada. Então o tempo que eu tô lá, eu vou curtir minha família, eu vou estudar um pouco, vou estar com meus filhos. Eu tenho um filho de 2 anos, até eu vou brincar com ele. Tá certo. Eu tenho que trazer coisas que é benefício pra mim. E curte, que passa rápido. O meu tá com 17 anos. Eu vi que um molecão... Meu Deus do céu, passa muito rápido. Então a mudança de mente ela tem que acontecer, mas a pessoa tem que querer mudar. Tem estímulos, às vezes não tem o estímulo, mas se você ficar só esperando o estímulo, não vai acontecer. Você já foi mental coach de algum fotógrafo? Você é o primeiro. Olha aí. Aí, ó. Vou querer agora ter o meu... Pô, eu já sou parecido com você, eu já não gosto de ser muito normal, eu uso muito bordão que o céu é o limite. Exatamente. Enquanto estiver batendo sangue aqui, eu vou estar correndo atrás, me reinventando. Eu acho que a gente tem que se readaptar, se reinventar,
Eu sou totalmente a favor de investimento. Agora mesmo, na contramão da crise, eu comprei drone, eu comprei um outro notebook menor para não carregar o peso do maior que eu carregava e ter uma autonomia maior. E também a plataforma mais moderna, isso é está sempre investindo. Sim. A gente está sempre investindo como equipamentos também. E é tudo muito caro, tá? Qualquer máquina boa... Pingo tá aqui, não me deixa esconder. Ali brincando ali na mão dele ali tem uma moto, um carro, que aquilo ali é uma lente que custa $6.000, é um corpo que custa $4.000, sim, é mais o filtro que nos... É por aí. É por aí. Então, mas eu tô bem interessado em ter um mestre, um mental coach, não só por causa da fotografia. Eu cheguei aos 50, né? Eu tô com 51. Até o mês que vem, que eu faço 52, eu tenho 51. Mas eu também tenho muitas ambições, tenho muita vontade isso que é bom, de crescer. Tenho muito... chega a brilhar. Pô, eu fico escutando amigo meu falando, não, porque se entrar um dinheiro, eu quero trocar de carro. Aí eu fico até calado que eu falo assim, eu quero comprar outro apartamento só para botar para alugar. Eu quero ter 3, 4, 5 apartamentos, porque, eu depois é aluguel que vai ficar pro meu filho. É investir em patrimônio. Sim, com certeza. O carro tu tira da concessionária e já não vale nada. Se eu posso pegar 90 mil, 100 mil, comprar um apartamento, já botar ele para alugar, e aí ele vai pagar o financiamento. Se no caso eu comprar ele com um pouco de financiamento. Mas esse imóvel aqui, daqui a pouco ele vai estar me dando uma renda, sim, que vai estar dando uma renda pro meu filho. Sim. Mas nego não entende isso. Exatamente. Porque as pessoas querem viver a aparência, né? E você falou uma coisa muito importante, eu acredito muito nisso, que é a ambição. Quem não tem ambição, Vidal, já está morto. Está vivendo. Tem muitas pessoas vivendo por viver. Quando você tem ambição, você se movimenta. Você quer fazer acontecer. Você muda. Aí eu costumo dizer também que no processo de mudança, você tem que adicionar ou retirar 2 coisas da sua vida: pessoas e ambiente. Isso aqui é fundamental. Porque você está lá animado para vencer, para realizar, quero fazer. Aí você vai na roda dos amigos que quer viver uma vida medíocre. Para que você vai fazer isso, cara? Aí aquilo começa a te desanimar. Mas isso aí já não é um problema. Eu não sou muito de roda de amigo, não. Eu uso muito esse bordão. Eu me considero águia. Meus amigos é tudo empreendedor, sim, empresário. Sim. Eu gosto de... Porque, se eu ficar conversando com o nego que tá ali falando... meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Não dá, eu gosto de conversar com amigo que, o cara abriu agora um restaurante, falou, agora eu quero abrir um no Vogue Square. Vou fechar um contrato de 15 anos... Porque e aí, como é que é? Fechei com uma importadora de vinho italiano, eu gosto desse nível de papo. Desses ambientes que a gente precisa vivenciar. Então, assim, quando eu disse mudança de ambiente, para as pessoas que estão ouvindo a gente, que quer mudar de vida, tem que mudar o ambiente. Quantas vezes... Eu sou uma exceção, mas o que você está querendo dizer, o que ele está querendo dizer é que é o seguinte... Não adianta você ficar indo para aquele boteco onde, a ambição do cara é comprar uma bicicleta, é juntar dinheiro para fazer um churrasco, né? E não pensa grande. E o cara pensa o quê? Que está aqui só de passagem, só para viver, que não tem que construir nada, que não tem que deixar um legado para um filho, para uma filha, para a família. E outra coisa, você também... Muitas vezes não é só o dinheiro, a conquista, ela te traz uma alegria incrível. Com certeza. É o prazer da realização. Saber que você conseguir, eu posso. Sou capaz. Isso fortalece suas crenças de capacidade. Eu consigo. Então, no próximo desafio, porque o próximo desafio, ele já vai tentar te parar e você fala, não, eu consegui lá atrás. Posso de novo. Eu posso realizar de novo. Então, quando a gente começa a mudar esse ambiente, as pessoas começam a se relacionar com pessoas de sucesso, isso estimula a gente. A minha esposa sabe disso. Quantas vezes saí da minha casa para vir para Barra da Tijuca para ir para uma reunião que a gente tinha aqui na Barra,
saía daqui 11 horas, chegava em casa tarde. Hoje eu vivo frutos daquelas reuniões de 2018, irmão. Porque o sucesso também tem uma coisa chamada network. O network, ele vale mais do que dinheiro. Eu sei disso. Então, o poder do network... Hoje eu tenho amigos que eu tenho network fantásticos. Tem um amigo ontem que a gente tava conversando... E aí eu fiz um negócio pra ele falou, caraca, mano, com um atleta de futebol. Ele falou assim, caramba, por quê? Eu tenho acesso ao atleta e ele, sabe, tem um negócio dele lá de curso de inglês. E todo atleta precisa de um curso de inglês. Lógico. Então, o meu depois é negociado, não sabe falar não sabe nada falar lá inglês. fora. Então você... É o poder do network. Aí esse cara já abre um outro relacionamento pra mim. A esposa dele é diretora de um grande banco de investimento. Eu vou lá, sento, converso com ela. Ela fala assim, aqui o meu cliente é 1 milhão. O cara bota 5 milhões, 70 milhões. Eu fico assim, um dia eu vou botar 70 milhões aqui. É por aí. E as pessoas estão muito viciadas em lamúria, né? Nossa. Eu nem aguento ficar perto. Não, lamúria, tudo bem, dificuldade, uma reclamação, só reclamo lamúria, não, pelo amor de Deus, muda a estação, vamos tentar ganhar, vamos tentar virar, vamos tentar se reinventar, se reajustar, tem que vir, a crise veio aí para isso, para você se reinventar, para você... É porque é mais fácil você justificar o teu fracasso do que você mudar a tua história. É mais confortável. Eu sempre falo, as coisas boas, você tem que fazer uma força maior. O primeiro livro que eu costumo indicar para os meus clientes é O Poder da Autorresponsabilidade. O cara precisa ter autorresponsabilidade. Poder da autorresponsabilidade. Isso. Ele precisa entender que o sucesso ou o fracasso é consequência das atitudes, comportamentos dele. Ah, mas foi o ciclano. Não, se o ciclano deu errado, é porque você transferiu para ele. É igual na liderança. Você delega, mas nunca delega a responsabilidade. Você pode delegar para alguém fazer, mas a responsabilidade é do líder. Então tem que ter responsabilidade. E aí dentro do livro ele fala sobre contar historinhas para justificar o seu fracasso. As pessoas estão acostumadas. É, o que tem mais. Eu não fiz, eu não acordei cedo porque tava frio. Eu não fiz isso porque não deu tempo. Não, vai deixar para começar na segunda-feira. Para. E assim, como eu trabalho muitos anos já com isso, eu já sei quando o cara vai despertar esse gatilho. Aí eu falo, para, senão você vai começar a justificar. Não quero que você justificar. Não fez uma atividade? Beleza, não fez. Ele fala, eu não fiz. É melhor do que você falar assim, eu não fiz porque eu não tive tempo. Teve tempo, sim. Todo mundo tem tempo. A questão é prioridade. Eu tenho que colocar prioridade naquilo que é importante. Então, eu não aguento ficar no meio de pessoas que vivem reclamando. E ambiente tóxico também muito é horrível. tóxico. Meu Deus do céu. Tu quer ver uma coisa? No futebol, o cara, quando ele é afastado, quando ele vai pro banco, a primeira coisa que ele faz é botar a culpa no treinador. O treinador não gosta de mim, isso, aquilo. Aí ele se reúne com outros caras que já estão afastados para eles criarem aquele grupo que são viciados emocionalmente. Mas nenhum vai treinar mais um pouco, abaixar na balança, exatamente. Entendeu? Exatamente. Eles querem ficar ali, o vício emocional, esse vício tóxico, ele tem que ser alimentado. Então eles buscam pessoas que vão alimentar o vício dele. Aí fica lá um falando mal do outro, falando mal do outro, ali, e ninguém muda. Ninguém sai daquilo ali. Eles focam no problema, não na solução. Qual é a solução para eu recuperar minha vaga? Vamos treinar mais, vou correr mais, vou me preparar mais em casa. Exatamente. Já que aqui eu estou um pouco afastado. Tem um filme, rapaz, Amor Sem Escala. Já viu esse filme? Não. É um ator, acho que é o George Clooney, ele demite pessoas. Ele é contratado para demitir pessoas. E aí, eu acho que eu já vi. Esse filme ele é antigo. Tem uma demissão que ele fala pro colaborador, o funcionário. Ele fala assim, cara, você se demitiu já há muito tempo. Não sou eu que estou te demitindo. Você se demitiu quando você deixou de fazer isso, isso e isso. Porque o colaborador, ele coloca a culpa na empresa. Porque injustiça. Tem suas injustiças, mas na grande maioria não é injustiça. Ele tem que olhar e falar assim, aonde está a minha responsabilidade nesse processo? O que faltou para mim?
para que ele possa ir para a próxima empresa e dar o melhor dele lá. Isso. Porque senão ele vai ser demitido da outra empresa também. É. E aí o problema tá no empresário que demite, porque tem gente que já passou por várias coisas, várias situações, e sempre é culpa do outro. Eu costumo falar muito, e isso também, que isso aí é de vida. Você tem que aprender com os erros. Porque se você não aprender com os erros, você vai ficar repetindo os erros, sem botando desculpa nos outros, ou no governo, ou na blitz da lei seca, isso, aquilo, outro, e você não vai evoluir. Exatamente. Porra, meu Deus do céu, eu perdi a minha carteira, eu tomei uma multa por causa da blitz da lei seca. Mas, pô, tu sabe que tem blitz da lei seca? Deu mole. Deu mole, quem deu mole foi você que deixou a janela aberta, quem deixou a porta aberta foi você. Se você queria beber e você sabe que existe no nosso país a lei seca, vai de Uber. Exatamente. É o governo, é isso, aí fica nesse ciclo vicioso. Essa semana aconteceu algo parecido, você tá falando. Meu filho ficou um dia inteiro praticamente no hospital, mais novo. Eu estacionei o carro na vaga certinho, fui sair, peguei meu filho, minha esposa. Quando eu ia sair com o cara parou o carro na minha vaga. Fechando aqui. Eu não conseguia sair. Nós entramos 1 hora e saímos 9 horas do hospital. Imagina, como nós estávamos cansados, querendo ir para casa, tinha que comprar remédio. E eu procurando o dono do carro, lugar nenhum. Aí veio 2 policiais, eu falei com eles. Aí o cara veio multar ele. Aí ele falou assim, tu quer ver como é que esse cara vai aparecer aqui agora? Aí eu levei ferão. Quando ele tirou a caneta, o cara veio lá de baixo. Pô, irmão, o senhor vai multar mesmo? Aí o policial nem deu ideia pra ele. Pô, tava ali conversando ali com os amigos de vocês aí, né? Que tipo, tava conversando com outros policiais ali, né? Pra tentar desbancar ali e tal. O policial nem deu ideia pra ele, multou ele. Aí ele tirou o carro. Tá entendendo como que muitos são? Ele não assume a responsabilidade. Pô, chefe, eu errei, pode multar meu carro aí, pô, dei mole mesmo. E eu procuro. Pô, a gente demora, né? Queria eu, com meus 18, 19, 20 anos, ter a cabeça que eu tenho hoje com 50, mas hoje, até as coisas ruins que acontecem comigo, é doído. É doído, mas eu agradeço. Sim. E eu tento fazer uma leitura do que isso quer dizer. O que Deus está querendo me passar. Sim. Porque é muito fácil você... fez ali uma merda ou aconteceu alguma coisa e você logo querer encontrar um culpado. Sim. Um culpado. E aí você faz uma reflexão em tudo, nas coisas que acontecem. E muitas das vezes vem uma resposta e você enxerga assim. Eu dei mole. Quando eu falei da porta aberta, janela aberta, é o seguinte: a gente é blindado. Sim. A gente está blindado. Com o nosso conhecimento, com a nossa fé. Aí às vezes acontece alguma coisa, você deixou uma porta aberta para isso acontecer. Sim. Deu a brecha, eu deixei uma janela aberta para aquele Beltrano me atingir, ou para aquela situação me atingir. Tem que ter planejamento, tem que ter estrutura. Tudo que eu faço hoje em dia, eu faço um planejamento. Tipo, eu quero comprar aquilo ali, quanto que custa? Sim. Não, peraí. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Em 3 meses eu vou conseguir, em 6 meses eu vou conseguir. Pô, até sanar dívidas, isso, aquilo, outro, você tem que ter planejamento, não ficar só lamuriando, reclamando. Eu passei por essa situação de saúde e fui muito elogiado por todos os médicos, porque a maioria das pessoas não entendem, dão uma surtada lá dentro, né? E eu, num quarto sozinho, com uma luz assim, eu só pensava assim, por que eu tô aqui? E aí me vinha uma resposta assim, o que você está fazendo da tua vida? O que você está fazendo da tua vida? Você está aqui porque você está conduzindo a tua vida para isso. Exatamente. Você não parou no amor, vai parar na dor. Exatamente. Você precisa sair daqui, fazer uma reflexão, mudar a tua vida.
E eu fiquei lá 33 dias fazendo essa reflexão. Era essa. Martelava na minha cabeça igual... Dói, né? Pô, igual um presídio, cara. Tu ficar preso dentro de um quarto, a única coisa que tu pode fazer é andar no corredor com uma enfermeira, uma técnica do teu lado, e tu ainda empurrando aquele negócio com rodinha, porque tinha uma bomba, porque o meu antibiótico tem o tempo lá que tu coloca 3 horas, 2 horas e meia. É igual presídio, que tu sai pra pegar solzinho ali. Eu falei, meu Deus do céu. Tem que fazer reflexão, mas tem pessoas que ficam ali, Deus, por que isso acontecia comigo? Que injustiça. Eu sou um azarado, Não. É o que eu falei, é mais fácil você colocar a culpa, a desculpa em alguém do que você refletir. Isso. É o que eu falo, Deus ele sempre dá uma oportunidade para a gente mudar. Ou vai no amor, ou vai na dor. Vai na dor. E você tem que aprender, você tem que fazer reflexão. Você não pode repetir os mesmos erros, senão você fica num círculo vicioso e você não evolui como ser humano, como pai, como filho, como homem. Você tem que aprender e muitas vezes tem que ter uma coisa que as pessoas não têm. A humildade de assumir que errou, pedir desculpa e falar, vamos seguir daqui para frente. Pô, me desculpa, errei. Isso é maturidade, né? Poucas pessoas têm. Maturidade e sabedoria. A sabedoria leva automaticamente o ser humano a ter humildade, ele se colocar no lugar que ele deve estar para que ele possa avançar. Infelizmente, muitas pessoas não têm humildade. Não tem humildade, não tem maturidade, não tem sabedoria, e aí vive uma vida leviana, vive uma vida de qualquer jeito. É o que eu sempre digo, não é só sobre mim, é sobre a minha família, mas também tem uma sociedade que depende de mim. Porque se eu vencer, uma pessoa que está lá na comunidade, uma criança, vai estar ouvindo esse podcast, vai falar assim, pô, o Cleito Solar de Vila de Cava, ele venceu, eu também posso vencer. É o que eu falo muitas vezes para um empresário, falo para os meus amigos, falo para os atletas. Às vezes você olha só sobre você. Eu quero morar na Barra, eu quero comprar um carro top, mas não é só sobre você. É sobre um propósito maior. Nós temos um propósito maior, todo mundo tem. Eu acredito que Deus ele colocou um propósito para cada um e os meus dons, aquilo que eu tenho é a ferramenta para cumprir esse propósito. Então eu tenho que pensar além do meu espaço, além da minha família, porque senão eu me torno uma pessoa egoísta. E a gente não pode pensar só em lucro, em riqueza. Uma das coisas, assim, já que a gente tocou nesse assunto de que eu quero que você seja um mental coach, isso aí já, primeiro, já é um elogio, né? Porque um cara como eu, assim, com 50 anos, e querer ter um mental coach, um mestre, um professor, isso aí já é uma coisa que tu sabe que é um pouco, né, difícil. Então veja isso como elogio, uma honra. Mas dos motivos que eu quero não são só dentro das ambições profissionais de crescer, porque eu tenho um filho, eu me preocupo, eu me preocupo sim, em universidade, em tudo, em transformar ele num grande homem, porque eu não vou estar aqui sempre, como eu brinco para ele, você tem quem trabalhe para você, sim. Sou eu. Mas hoje, uma das coisas que eu mais gostaria de fazer não é dar dinheiro para os outros, é dar conhecimento. Sim. E um dos meus sonhos era conseguir ter uma escola. Por isso que eu não falo curso, porque curso você ganha dinheiro. Uma escola de fotografia e filmagem, seria uma escola de imagem, uma escola, eu tenho até alguns nomes, mas uma escola de fotografia. É uma forma, dentro da minha experiência, de poder ajudar pessoas a qualificar pessoas. Sim. Exatamente. Qualificar pessoas, entendeu? E é um sonho que eu tenho em
em comprar uma casa e transformar num centro cultural, aonde eu iria dar aula, mas eu iria convidar outros profissionais para virem dar aula, eu ia trazer um grande cinegrafista para dar aula, um grande amigo que domina drone para dar aula também de drone, um especialista em fotografia de casamento, um outro que faça foto de surf, porque, puxa, tem tantos meninos ali na Rocinha que estão sempre ali na praia, que aí você qualifica ele, daqui a pouco ele está tirando foto dos amigos que estão surfando ali na praia de São Conrado. Aí você qualifica um outro que mora numa comunidade e que ele pode comprar um drone baratinho e amanhã ou depois está filmando, fotografando empreendimentos que antigamente tinha que alugar o helicóptero. Sim. O cara pega o terreno e tu fotografa. Aí, conforme vai ter obra, é o antes e o depois. Então, quer dizer, não é só o lucro, é o prazer que dá de você qualificar profissionais para seguir nessa luta, nessa guerra que é esse nosso país. Sim, né? Nós temos que deixar um legado. Eu sempre falo isso também para os atletas. Se você trabalhar para o hoje, talvez amanhã você vai desanimar. Mas quando você trabalha por um legado, pela história que você vai deixar, você se motiva. Fala assim, tem algo maior para eu cumprir. Então na vida, nós precisamos deixar um legado. E aí, para você que vai ouvir esse Fotocast, qual é o legado que você vai deixar? Quando você tiver com 60 anos, qual é a história que você vai contar? Quando você morrer, o que vai estar escrito na sua lápide? Eu quero deixar um legado de uma pessoa que transformou o máximo de pessoas possíveis. Isso, é o que eu falo, E assim, eu costumo pensar comigo mesmo. Vidal, o que eu faço, eu não consigo medir. Às vezes, um atleta que eu trabalho hoje vai impactar toda uma geração. E você não deixa de estar qualificando também, né? Sim, e eu trabalho muito em cima de valores. Porque nós precisamos disso. O nosso país precisa de valores. As famílias estão se perdendo. Os jovens hoje cada vez mais estão se perdendo. Muitos indo para o caminho do mal. Muitos. Muito mais fácil. Porque também não tem referências em casas. Tem. Eu falo para os meus filhos mais velhos. Tem 14, eu tenho 12. Eu falo assim, olha para mim, porque eu sou uma referência para vocês. Precisa olhar para o outro. Porque você vê o meu esforço, meu trabalho, quantas horas eu trabalho por dia, quantos eu faço de estudo, quanto eu me sacrifico para dar o melhor. Nosso país precisa de pessoas que sejam referências. Empresários que sejam referências. Músicos, artistas que sejam referências. Porque nós estamos carentes. Infelizmente. Demais. Nós estamos carentes de líderes. Nós estamos carentes de pessoas boas que estão impactando uma sociedade inteira. Porque o impacto que a gente vai gerar, talvez a gente não vai conseguir ver. Não vai. Mas os nossos filhos verão. Então, quando eu trabalho um atleta, por isso que eu gosto de trabalhar atleta de base, em 10 anos, 11, 12 anos, e eu pretendo nunca perder essa essência. Porque eu sei que esse cara... Você tocou no assunto legal, desculpa. Você começa com... Qual a idade? Você tem uma idade mínima para você? 10 anos o atleta ele já começa a ter um entendimento daquilo que eu quero passar. E depende também. Porque se o atleta está, por exemplo, no Flamengo, ele já tem uma ideia do que eu quero passar para ele. Porque ele já está vivenciando uma vida profissional. Apesar dele ter 10 anos, ele já está vivenciando o que é ser um profissional. Muitos enfrentam os desafios. Tem um atleta que eu trabalho, ele tem 11 anos, ele já está no 3º clube dele. Ele já foi dispensado 2 vezes. Aí imagina, como que esse atleta lida com isso? Cabeça. Um adulto, 18, 20 anos, vai passar por uma demissão, sofre. Imagina um atleta. Então eu procuro trabalhar essa estruturação emocional, mental com ele, mostrar qual é a realidade do futebol. E quando você está trabalhando com um atleta desse, você em algum momento sente que tem que ter
um diálogo também com os pais? Ah, sempre tenho. Eu tenho um grupo de WhatsApp com os pais, mas alguns pais eu tenho uma intervenção mais individual, ou com o casal. Porque às vezes os pais destroem o filho, né? Muito. Tu vai ser o Messi, Muito. tu vai ser o Cristiano Ronaldo. Aí o garoto caiu de um clube, vai pro outro, ele fala assim, pô, como que eu sou Cristiano? Às vezes o pai e a mãe já coloca isso na cabeça do atleta. Já trata ele como se ele fosse um craque, só que o futebol não dá pra dizer que o cara que começou hoje com 10 anos, ele vai chegar ao profissional. Tem várias situações que podem acontecer com esse atleta. Uma lesão pode tirar ele, uma injustiça, tem muitas coisas. Então assim, o atleta ele tem que ser tratado como um atleta dentro da categoria dele. Só que muitos pais, infelizmente, querem viver a vida do filho, ver no filho a única esperança de mudança de vida. Você sabe disso, você vive futebol, tem pais que param de trabalhar com o filho de 13 anos. Ainda fica na grade gritando mais que o treinador. Queimando o filho dele lá. Aí o treinador às vezes fala, ô Beltrano, para de escutar teu pai. Tua jogada é aqui, porque o garoto fica assim, pô, o treinador pediu pra eu ficar nessa posição, mas meu pai tá pedindo pra eu chutar pro gol. Em casa ele chega, o pai dele fala, você tem que fazer isso com o treinador, quer que ele faça outra coisa. E aí imagina uma criança, ele fica confundido. Mas você sabe. Então tem essa relação quando é criança tem com muito o atleta forte. E vai ali no pai dar um feedback, no pai e na mãe. Tem que ter uma orientação, até porque muitos pais não conhecem o futebol. Não sabem o que é o mundo do futebol. Não sabem o que rola ali nos bastidores do futebol. Então eu procuro orientar, lógico que eu dou as minhas sugestões. Falo, você poderia fazer assim, assim. Tem coisas que você não precisa levar pro seu filho. Teve um pai que falou comigo, cara, o diretor do clube falou isso do meu filho. Falei assim, cara, isso aí você não precisa levar pro seu filho. Não leva, blinda, pelo amor de Deus. Então tem pais que não têm sabedoria. Agora tem pais que já são maduros demais, é muito bom trabalhar com esses pais assim, né? Que entendem o espaço dele dentro do futebol. Eu falo isso dos pais do Lázaro. A família ali é uma família muito bem estruturada. Que não deixou subir a cabeça, meu filho é jogador profissional, agora eu vou, sabe? Não, eles são muito centrados. E isso, pra mim, faz a diferença. Porque tem pais que deixam inverter as coisas, né? O filho agora se torna o pai dos pais. Infelizmente. Sustenta o clã. Que é o sustento. Agora ele vem o sustento, e aí o pai não pode mais falar, a mãe não pode mais falar. E aí você vai vendo jogadores que não tem valores nenhum. Se perdem muito fácil. Virou o pai e a mãe da família. Se perde muito fácil. É a mesma coisa, você vê essa situação familiar, o quanto isso é importante, até mesmo numa empresa. Às vezes um colaborador jovem, ele não tem ideia do que é autoridade, o que é hierarquia. Eu via muito isso no quartel. Não tem essa noção, porque não tem essas referências em casa. E aí, quando ele vai para o mercado de trabalho, o empresário, o líder dele, o gestor, o gerente, tem que gastar mais tempo educando aquele colaborador com os valores do que ensinando ele aquilo que ele tem que fazer. Que é mimado, chora à toa, tudo quer ir embora. Você passou por situações que tem que aguentar o choro. Não dá pra pedir pra ir embora. Não respeita a hierarquia, nada. Não tem espírito de equipe. Não tem. Espírito de equipe. São individualistas. Porque eles aprenderam assim, hoje ele tá aqui no celular, é só ele e o celular. O mundinho. Sabe, o mundo dele. Só que amanhã ele vai ter que trabalhar. Hoje em dia tem muita gente que você olha assim, parece que você tá sozinho, né? Mas você sente que você tá no meio do mato que tem um monte de olhinho escondido ali. Daqui a pouco, para te dar um elogio, não aparece nada. Para apontar defeito tem uma porrada, mas para esticar a mão e falar, vem cá que eu vou te ajudar, não tem. Agora, para apontar dedo, para mostrar defeito, tem uma porrada. Aí eu gosto de falar assim... Tem uma porrada. Eu não sou perfeito. Ninguém é, a gente está aqui para evoluir. Eu tive um líder no quartel, o suboficial Abraão, para mim é o cara mais fantástico, falando de liderança, esse cara, hoje ele é suboficial maior do navio Escola Brasil, tá no mais alto nível aí dentro das Forças Armadas na Marinha. Ele chegou uma vez para mim e falou assim, meu filho,
ele é cristão igual a mim, ele falou assim, senta aqui que eu quero conversar com você. E ele, sabe, naquele amor dele todo, ele foi lá e falou, e eu, caraca, eu tava fazendo algumas coisas de errado, mas eu não tinha aquela consciência, eu tinha, mas não tava tendo responsabilidade. E aí ele me trouxe aquela responsabilidade, isso é liderar. Cara, fantástico. E hoje eu agradeço a ele pela aquela correção que ele me deu. E eu falo pra ele... Ele não te humilhou, não né? me humilhou. Fala, Abraão, hoje eu posso chamar ele de Abraão, mas antigamente chamava ele de Sub, Abraão. Fala assim, Abraão, cara, o que você fez por mim lá naquele dia mudou a minha vida. Mas as pessoas também, elas não querem ser corrigidas. Elas não querem ser orientadas. Elas acham que sabem de tudo. Tem pessoas que você vai dar um feedback simples, ela acha que você está criticando ela. Positivo. Às vezes para ajudar. Sim, para ajudar. Ela acha que você está querendo tudo, ingratidão, você ensina a pessoa, daqui a pouco, isso, o que mais tem? Sim, já passei muito isso, muito com empresários, com pessoas que no dia a dia, eu sempre busco dar oportunidade para as pessoas. Tem um amigo que corta o cabelo meu, Marcelo, eu sempre falo pra ele, cara, Deus me colocou na tua vida pra ajudar a mudar a tua. Tem 18 anos. Então aproveita, cara. Porque eu não tive, com 18 anos, alguém com o conhecimento que eu tenho pra me orientar, pra mostrar, assim, a realidade do mundo, do que você poderia ser. Eu não tive, eu fui aprendendo. Lógico que no decorrer da minha trajetória vieram pessoas que foram agregando, mas lá atrás, eu falo, cara, aproveita. Aproveita as pessoas boas que você tem do seu lado. Porque para ter pessoas para te colocar para baixo, tem vários. Muito. E até aqueles que falam que são seus amigos. Mas eu digo o seguinte, quando você não tem resultado, ou quando você não está trabalhando, quando você está sentado, seus amigos estão ali, ó, parabéns, você é maravilhoso. Mas quando você começa a se movimentar e você começa a despertar a inveja, e pessoas que se dizem amigos. Quando você começa a se destacar, eles se afastam de tudo. Afastam. Eles falam que você virou marrento, que você agora é arrogante. Não é. É o que eu falo também. A vida ela vai tendo aqueles processos naturais de seleção. Você vai andando, quem não te acompanha vai ficando para trás. Vai ficando para trás. Não é porque você é marrento, não, porque você está andando. E quem não anda com hiena. Exatamente. O leão não anda com hiena. Exatamente. E a águia não anda com galinha. Eu falo logo assim. Galinha tá ali, ó, olhando para baixo, esperando alguém tacar o milho. Dá só aquele voo rasante aqui, ó. Quero andar com a águia, por isso que eu tô aqui hoje, pô. Quero andar contigo, pô. Cara experiente, vivido. Uma honra enorme. Eu te agradeço, cara. A tua câmera é essa daqui. Se tu quiser deixar alguma mensagem para alguém, alguma coisa, já falou pra caramba. Eu acho que essa resenha aqui, ela tem que pelo menos a gente fazer uma vez por mês. A gente vai ajudar muita gente. Vamos fazer uma vez por mês. Será uma honra para mim. Eu vou pedir para você também indicar alguns livros, tá? Sim. Que eu vou fazer questão que na edição do teu programa eu coloque a capa com os autores, para respeitar os direitos autorais, tudo bonitinho. Para a gente ajudar pessoas. Vamos ajudar pessoas. Vamos, estou aqui junto contigo. Tá bom. Eu quero agradecer primeiramente a minha família, minha esposa Luana, meu filho Brian, Lincoln, Theo, minha mãe também, meu pai, minha irmã. Também tem 2 amigos que assim, fazem muita diferença, principalmente na minha vida espiritual, que é o presbítero Rafael, pastor Pablo, e meu personal trainer, porque eu tô malhando, Betão, aí, lá do estúdio R13, eu costumo dizer que a gente tem que estar bem mentalmente, fisicamente, e agradeço a todos vocês que vão assistir esse podcast, tenha certeza que se você pegar 10% do que você viu aqui, sua vida já vai mudar. E vamos lá, para dica de livro. Primeiro livro que eu vou te falar, eu indico aí a própria Bíblia, leia o livro de Salomão, Provérbios, gente, tem muito ensinamento. Tem também o Salomão, o homem mais rico que já existiu. Segredo da Mente Milionária, tá? Um livro fantástico. Tem o Pai Rico, o Pai Pobre, um livro também sensacional. Maravilhoso, Quem quer vencer na vida tem que ler esse livro aí. Tem que tá? ler. O Poder da Autorresponsabilidade, Maravilhoso. o Poder da Ação. Tem muitos outros livros, mas se você pegar só esses aqui de início, já vai começar a ter um start na vida e
vão pra cima. O mundo é de quem faz acontecer, não é de quem fica contando história, Vidal. Então vamos pra cima, irmão. Muito obrigado aí vamos pra por guerra, tudo. não. Vamos marcar essa resenha uma vez por mês pra gente procurar, de uma forma bondosa, ajudar ao máximo de pessoas, de despertar. Eu tenho certeza que às vezes tem muita gente que não tem a coragem, e às vezes escutando a tua experiência, entendendo o que é o mental coach, entendeu? Ver que pode ter ajuda. Sim. E tem que pedir ajuda. Sim. Tem que pedir ajuda. As pessoas que estão precisando, elas têm que pedir ajuda. E a gente se identificou por causa disso, né? O nosso maior objetivo é ajudar pessoas, entendeu? Sim, Qualificar elas, tentar, com o nosso jeitinho, mudar um pouco o mundo e o nosso país. Sim, com certeza. É uma honra poder ensinar pessoas e aprender também com as pessoas. Eu falo que eu aprendo com os empresários que eu trabalho, eu aprendo com os atletas, com os pais, com os amigos. A gente está aprendendo sempre. Isso é importante. Quando você para de aprender, acabou a vida. Não tem por que mais viver. A gente precisa continuar crescendo. Tá? Muito Queridão, obrigado, irmão. mais uma vez, Tamo gratidão. Tamo junto na vitória e na guerra. Tamo junto. Um abraço. Valeu, queridão.